eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje eu estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. Vem comigo conhecer como é o Fala Senhor por dentro. Ele traz a oração antes de você começar a leitura, a oração para você terminar a leitura, o calendário do dia, o ano litúrgico que nós vamos estar. No ano de 2026 nós vamos meditar o ano de São Mateus. A Igreja Católica segue todos os anos um livro do Evangelho para meditar. E aí ele vem trazendo todo o Evangelho, a explicação, uma oração de agradecimento daquele dia e um breve espaço para você anotar alguma reflexão ou aquilo que marcou a sua leitura e o seu estudo daquele dia. Se você quer adquirir o seu para começar 2026 fortalecido na fé, nos chame no WhatsApp. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Desde já agradecer você que tá ligado com a gente ao vivo, que vai estar acompanhando esse podcast, e para você também que vai estar maratonando durante a semana, né? Muito obrigado aí pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia e por estar junto com a gente aqui na Família No Ar. Se você não está inscrito ainda, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Aproveitar aqui e agradecer a audiência estrondosa do último episódio. Ultrapassamos 17 mil visualizações do único episódio. Pô, tô muito feliz, isso mostra que a gente tá entregando um conteúdo de qualidade. Eu tenho certeza que hoje não será diferente. Antes da gente apresentar a nossa convidada, quero, é claro, agradecer os nossos patrocinadores, falar da Arroba Marketing Digital. Cara, a Arroba é uma empresa sensacional que ela vai fazer o gerenciamento das suas redes sociais. Se você precisa de uma equipe, né, que vai fazer todo o marketing para sua empresa, para sua marca, a Arroba tem tudo que você precisa. Aproveita agora que está começando 2026 e já começa a tirar os seus planos do papel, tá? E aí você precisa fazer uma consultoria com a galera da Arroba. Faça uma visita, entre em contato, o QR Code está aqui na tela, você vai com certeza ter um novo jeito de colocar a sua marca em evidência com os produtos e com os serviços da Arroba. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Gente, o Fernandão é muito bacana, que você encontra tudo que você precisa. Tem muita gente que tem o seu comércio, né? Precisa de um estoque. No Fernandão você tem quantidade, qualidade e o menor preço em Rio Preto e na região inteira, tá? QR Code na tela para você entrar em contato com o Fernandão. Agradecer a Montana Automóveis, aquele lugar certo para você comprar, vender ou trocar o seu veículo, tá? Na Montana você encontra veículos com até 2 anos de garantia e lá tem um negócio muito bacana. Você entra no site, na hora que você entrou no site, digitou lá e tal, você coloca os seus dados, automaticamente já vai ser, o pessoal já vai colocar ali para você numa tela que vai oferecer para você a melhor proposta, aquela financeira que está mais próxima para você fechar o melhor negócio e sem mexer no seu score. Bacana, não é? Então entre em contato com a Montana Automóveis para você fazer o melhor negócio da sua vida. Agradecer o Sanso Studio Automotivo. Cara, o seu carro merece ser bem cuidado. E no Sanso Studio você tem aquela estética automotiva mais premiada, uma das mais premiadas do Brasil. Lá você pode fazer também o PPF, você pode fazer a vitrificação. Cara, no Sanso, qualidade é sempre em primeiro lugar, tá? Agilidade, então já marca lá. Entre em contato pelo QR Code, já agenda um horário para você deixar o seu carro muito bem cuidado lá no Sanso Estúdio Automotivo. Agradecer ao Instituto Botura. Muita gente tem medo de dentista, tem pavor de dentista, né? No Instituto Botura você encontra o que há de mais tecnológico, é aquela odontologia inteligente, cara. E lá no Instituto Botura você tem assim, quer fazer seu implante? Você consegue fazer e a carga pode ser feita toda no mesmo dia. Bacana, né? Você pode fazer também, colocar o seu alinhador, você pode também
também fazer as suas extrações, tudo o que uma clínica faz, mas de um jeito com a tecnologia de última geração. E é claro, com aquele preço especial. Entre em contato com o Instituto Botura, com a gente por aqui também, no Ar com Hamilton Trevisan. Agradecer a T-Flow. A T-Flow é a marca que veste os artistas. A T-Flow, você sabe que tem uma loja aqui em Rio Preto que fica lá no Shopping Guatemi, mas pelo site você pode comprar usando o cupom NOAR10 e você tem 10% de desconto. Bacana. Lá você entra no site, já aproveita para seguir também o @useTFlow e o T-Flow Iguatemi Rio Preto para você saber das novidades. Tem muita coisa bacana esperando por você, tá? Agradecer a Bela Capri Pizzaria. Se você não baixou o app da Bela Capri, ainda tá esperando o quê? Entrega grátis em toda São José do Rio Preto. Daqui a pouco a gente vai estar recebendo uma pizza deliciosa da Bela Capri pra gente poder saborear. E o mais bacana é que tem sempre uma Bela Capri perto de você. Não esqueça, Bela Capri com a gente por aqui também no Ar com Hamilton Trevisan. Nossa convidada é muito especial. Confesso pra você que eu recebi, né, os primeiros vídeos no meu Instagram. Eu falei, cara, quem é essa mulher aqui e tal? A princípio, eu confesso que eu achei que era um vídeo de inteligência artificial. Porque eu achei ela extremamente comunicativa. Falei, cara, que negócio diferente. Não achava que seria em Rio Preto. Comecei a pesquisar, vi que era uma proposta incrível, coisa nova que estava chegando. E aí um dia eu estava no ar na rádio de manhã e eu vi que ela postou, falei, cara, será que ela vai estar online? Deixa eu ver. E nem sabia se era ela que atendeu ou quem que estaria, né, do outro lado do WhatsApp. E toda atenciosa, conversou comigo, nós marcamos. E hoje a gente vai contar um pouquinho da história da nossa querida Manuela Leite e também da School of Rock, que está chegando em Rio Preto para fazer história e mostrar um jeito diferente de você aprender a tocar, principalmente com a sua galera. Seja bem-vinda, Manu. Obrigada, Milton. Obrigada pela recepção maravilhosa. Eu acho que esse foi o elogio mais legal de ser inteligência artificial. Porque eu achei muito diferente. Eu falei, não, isso aqui é de verdade. Aí que eu fui acompanhando os seus vídeos, fui conhecendo as outras propostas, porque eu achei, assim, muito... era muito ágil, né, as coisas que estavam entregando. E eu falei, cara, o que é School of Rock? Eu já sabia, o nome eu já saberia o que era, mas eu falei, será que é um evento? Será que é alguma festa? Alguma coisa que vai acontecer? E quando eu vi realmente que era um projeto, eu já sabia que era uma franquia. Falei, cara, que legal, vai ter em Rio Preto. E aí, automaticamente, né, a gente já fica naquela expectativa. Por quê? Fazer um merchan de graça aqui. Rio Preto a gente sabe que é uma cidade, vamos dizer, entre aspas, mais sertaneja. Mas a gente tem o Vila Dionísio, tem o Bar Dom Pedro, tem o 88 Beats, que é muito bacana também. Tem outros bares aqui na cidade que a galera respira o rock, né? E eu fico muito feliz com isso. Eu, por exemplo, eu faço parte de uma rádio, que é a rádio que mais toca rock na cidade. A gente tem ali o Leader Classic Music que eu faço, inclusive hoje todo mundo sabe que é gravado, porque eu tô aqui no ar. A gente tem aos domingos de manhã também, né? Tem o Cita Hard, tem rock, tem o rock and pop, tem um monte de coisa bacana e a gente sabe que tem público para isso. Mas mais do que você ouvir o rock, né? Mais de você curtir o rock, é a galera querer fazer o rock. Com certeza. Porque é diferente, né? A gente, sim, respeitando todos os estilos, o rock é muito mais do que um estilo, a gente sabe que a gente respira realmente de verdade. E você poder tocar a música que você gosta, da banda que você gosta, isso é diferenciado, né? E essa é uma das propostas que a School of Rock tem, né? Perfeito, é isso mesmo. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, agradecer também todos os patrocinadores que fazem isso aqui acontecer, né? Obrigado. Pelo espaço, muito legal. A School of Rock, ela é muito mais do que uma escola de música, ela é um espaço onde a gente desenvolve habilidades que são fundamentais para nós, seres humanos. Então, o nosso relacionamento interpessoal, a nossa desinibição, cada vez mais a gente está preso nas telas, né? Sim. E essa nova geração, principalmente, acaba se inibindo, né? Acaba ficando ali no relacionamento interpessoal só através das telas. E a School of Rock, ela existe já há 20 anos. É uma rede dos Estados Unidos. Ela foi fundada lá em 98. Inclusive, muita gente conhece pelo filme. Inclusive, eu conheci pelo filme Escola de Rock com o Jack Black. É um filme clássico, eu amo. E se você conhece pelo filme, existem algumas semelhanças, mas a School of Rock, ela veio antes. Sim. Né? O filme, ele é inspirado principalmente na metodologia, aquele aprendizado que acontece dos alunos se entrosando. Quando a gente quer aprender música, a gente não quer aprender música para ler uma partitura. A partitura ela é uma necessidade. E a School of Rock, ela quebra essa
forma tradicional do ensino da música. E é o que torna tudo ainda mais legal, né? Você viver o rock e você tocar com outras pessoas. E uma coisa bacana que eu tava comentando aqui com a Manu, né? Eu já tinha falado com ela, que é o seguinte: às vezes você não tá se tocando no que tá acontecendo em 2026 em Rio Preto, né? Pra quem realmente gosta do rock, ou mesmo você que não curte muito, você sabe que esse ano a gente vai ter a presença do Guns N' Roses aqui. E talvez você não parou pra pensar ainda na proporção, na dimensão que é você ter uma das maiores bandas de todos os tempos aqui na cidade. Nós tivemos Iron aqui do lado, né? Vamos dizer assim, em Ribeirão, Sim, muito que próximo. foi sensacional também. Eu realizei um dos meus sonhos em 2019, que é poder assistir no Rock in Rio Scorpions e Iron na mesma noite, que pra mim foi, que lá foi sensacional, né? E você poder estar presenciando, né? Participando de um evento como é o Guns, uma das melhores e maiores bandas de todos os tempos, e assim, ainda poder assistir, ainda poder ter a presença deles na nossa cidade, isso aí é uma coisa que representa muito. É um marco histórico, né? Talvez você não para pensar na dimensão que é isso. E ao mesmo tempo, que é uma coisa que vem com tudo, né, que a galera realmente curte o rock, gosta, a gente percebe que tá chegando uma escola que vai proporcionar que você possa tocar as músicas da sua banda preferida. E principalmente assim, é muito mais, a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso, né? Mais sobre isso aqui hoje, mas é principalmente a proposta, o diferencial para você ver como que é diferente realmente a proposta da School of Rock. Não é você aprender a tocar um instrumento, é você estar num palco junto com a galera. Exatamente. Então, o aluno tá ali que vai aprender a tocar bateria, o do baixo, da guitarra e tudo mais, e o vocal também, né? Exatamente, não só nos palcos de Rio Preto, né? Porque Sim. a School of Rock, por ser uma rede internacional e ela tem uma força muito significativa, hoje no Brasil são 78 escolas, 62 estão inauguradas e as outras ainda estão nesse processo de implantação, como é o nosso caso, que vamos chegar agora no início de fevereiro. E é justamente toda essa força da rede que permite que os nossos alunos não toquem só em bares locais, o que é muito significativo e muito legal, mas também projeta os alunos para tocarem fora. Então, os alunos se apresentam no João Rock, se apresentam no Summerfest, que é um festival que acontece nos Estados Unidos. Os alunos têm a possibilidade de fazer turnê dentro do programa All Stars, que são alunos de todas as escolas do Brasil, que fazem uma seleção ali e os melhores alunos fazem essa banda em conjunto que é o All Stars. Inclusive, os alunos do All Stars Brasil tocaram recentemente com o Rafael Bittencourt, um dos fundadores do Angra. Nossa. Tocaram a música Nothing to Say, que é uma das músicas mais difíceis da história do rock. E é incrível a gente ver como a School, ela permite tantos talentos serem descobertos e serem projetados. A música, ela só traz benefícios para a nossa vida. E isso é algo que o dinheiro não compra. Então, é muito legal quando a gente vê toda essa transformação acontecendo. E a gente está muito ansioso para trazer isso oficialmente para Rio Preto. Você imagina só a quantidade de bandas que surgiram, né? Foram, vamos dizer assim, forjadas das aulas que tiveram. Com certeza. É muita coisa. Com certeza, tem várias. Vários alunos também que se descobrem grandes talentos e encontram a música como um espaço de entenderem quem eles são. O mais legal da School, e principalmente por existir tantas escolas, é quando a gente ouve histórias de principalmente adolescentes que eram muito introspectivos, que estavam em um momento desafiador no que diz respeito à saúde mental e encontram na School of Rock um espaço de acolhimento. E isso é algo que transforma realmente a vida desses jovens e das famílias. A gente mesmo presenciou algo super bacana. A gente foi no Grand Opening, que é um evento que acontece 2 meses depois da abertura da escola. E a gente foi no de Campo Grande. E lá a gente viu um aluno que já se apresentou ali, porque os nossos alunos eles aprendem a tocar muito rápido, então 2 meses depois de começar a fazer as aulas, esse aluno ele já se apresentou. E quando ele subiu no palco a primeira vez para tocar junto com a turma dele, ele estava de moletom. Imagina, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um calor do caramba. Ele tava de moletom e com uma máscara, porque ele tem fobia social. Nossa. E ele se apresentou, tocou ali guitarra, e isso já foi uma grande vitória, só o fato dele estar no palco, e por mais que ele estivesse usando a máscara como uma proteção, foi algo muito legal. E algumas horas depois, a gente tem um espaço onde acontece uma jam session, e todo mundo que tá ali toca junto, tem a oportunidade de subir no palco. Ele escolheu subir no palco de novo, e dessa vez ele subiu sem máscara. Imagina uma mãe
de um adolescente, que eu acredito que ele tem uns 13 anos, vendo o filho que antes ficava no quarto com pensamentos suicidas, tendo um desafio tão grande de entrosamento, subir no palco algumas horas depois da primeira apresentação dele sem máscara, sem medo de se mostrar. Então, quando a gente vê isso acontecendo na prática, e eu brinco que a School of Rock é o único lugar onde a gente vê um monte de gente chorando por causa de adolescentes tocando rock no palco, porque é inevitável não se emocionar com algo nesse sentido. Isso é só um dos casos, existem centenas, sem contar que isso também traz uma autonomia muito grande para as pessoas adultas. A School of Rock, diferentemente do que às vezes muitas pessoas pensam, ela não é só para adolescentes. A gente tem programas que iniciam a partir dos 3 anos de idade, mas também é para crianças, adolescentes e adultos. Sim. E os adultos encontram também um refúgio em relação a esse sonho que muitas vezes tem, igual você compartilhou comigo, uma vontade de tocar violão que deixa de lado durante tantos anos da vida. Às vezes por pensar que, não é pra mim, é difícil, ou não consegue encaixar isso na rotina, porque a gente sabe o quanto a carreira engole a gente, e encontram na School também um espaço de tocarem em conjunto, de tirarem esse sonho do papel e se apresentarem em grandes palcos. Olha, eu dei uma atropelada aqui, na verdade, né? A gente já começou a falar sobre o projeto, porque já era uma coisa que eu queria falar, principalmente sobre essa questão dessa importância de ter uma banda como Guns aqui em Rio Preto. E deu tudo certo, né? Casou, a gente tá vendo alguns eventos também meio que, vamos dizer assim, acontecendo. Então é uma coisa muito bacana pra gente. E pra gente que trabalha com música e trabalha com rock, isso é muito legal. Então, por isso que eu dei essa empolgada no começo. Mas, antes, porém, entretanto, contudo, quem era Manu antes de entrar na School of Rock? Antes da School of Rock aparecer na sua vida, o que você fazia? Pois é, nem faz tanto tempo que a School of Rock entrou na minha vida. Ela começou em maio do ano passado. Antes disso, eu trabalhava com marketing para expansão de franquias. Eu sou formada em jornalismo, Sim. mas eu só estagiei na área, não cheguei a exercer. E eu encontrei no marketing um espaço para me desenvolver, para construir minha carreira. É realmente algo que eu gosto muito de fazer. Inclusive, se vocês entrarem no nosso perfil do Instagram, vão ver bastante meu rostinho por lá gravando conteúdo, porque é realmente algo que eu gosto bastante e me identifico. E eu trabalhava com marketing para expansão de franquias em uma das maiores empresas focadas nesse nicho, que é a BL Company. É uma empresa maravilhosa, que tem muita expertise. E eu trabalhava lá até então como a gestora de estratégia de relacionamento com o cliente. E eu tinha ali o meu time desenvolvendo todo mundo nesse sentido. A gente lidava também com grandes franqueadoras. Foi um espaço muito importante na minha vida de desenvolvimento e aprendizado. E eu estava nisso já há alguns anos. E aí, por coincidência, o Éder, que é o meu noivo, ele tinha comentado, o Éder, só para contextualizar para vocês, ele é bancário há 15 anos, então faz bastante tempo, né, que ele tá em uma carreira consolidada, a qual ele gosta bastante, mas ele já tinha despertado essa vontade de abrir alguma coisa que fosse dele, nossa, daqui a alguns anos. E a gente tinha falado sobre isso, mas nada que fosse para agora, muito pelo contrário, não tínhamos nenhuma pretensão. Até que em maio do ano passado, a gente estava em Vinhedo pro casamento da minha irmã e eu tava lá no salão fazendo cabelo, maquiagem. A hora que ele me buscou, ele falou assim: amor, passei na frente de um negócio que tem a nossa cara. Olha aí. Aí eu falei, o que é? Ele, School of Rock. Eu não sabia o que era School of Rock, mas o nome, ele é um pouco dedutível, né? Sim, Escola sim. de rock, eu pensei, uma escola de música, legal. Putz, vamos entender como que funciona. E sem pretensão nenhuma, fomos entender como que funcionava. Isso foi num sábado, quando ele passou na frente da escola. Já mandou mensagem para o pessoal da franqueadora, perguntando, né, mais informações. Quando foi mais ou menos na terça ou na quarta-feira, a gente marcou uma ligação com ele, só para eles explicarem um pouco de como funcionava. E assim foi, quando a gente terminou essa conversa, eu olhei pro Éder, o Éder olhou para mim, os dois com uma cara de choro, e a gente falou assim, e agora? O que a gente faz? Porque eu sou musicista entusiasta, gosto de dizer, porque eu toco desde criança, mas nunca vivi profissionalmente disso. O Éder também gosta bastante de tocar, também cantar. A gente sempre foi em karaokê juntos, então a música tem um papel muito importante na nossa relação. Sim. E aí a gente olhou um pro outro e pensou, putz, agora não tem mais como voltar atrás. E aí a gente foi entendendo como funcionava. E a cada dia que passava, que a gente conhecia mais a School of Rock, mais a gente se apaixonava. E por trabalhar no mercado de franquias, eu me deparei muitas vezes com franquias que eram muito boas e franquias que não conseguiam entregar muitas vezes, Sim. né, a operação que o franqueado esperava. Então eu fui com realmente
2 pés atrás, assim, para entender se realmente era aquilo que eles estavam trazendo, e era muito mais. Então, a gente conheceu vários franqueados, eles mesmos indicaram franqueados e trouxeram a abertura da gente conhecer a rede, entender como funcionava. E todos os franqueados com quem a gente conversou falaram, olha, se vocês não abrirem em Rio Preto, a gente vai. Porque era a última cidade do interior de São Paulo que tinha o potencial de abrir a escola. E a gente falou, não, podem ficar tranquilos, esse lugar é nosso. E aí a gente foi entendendo, foi conhecendo, conhecemos... A primeira escola que a gente conheceu foi a de Ribeirão, do Ricardo e da Ana Lu, que inclusive se tornaram nossos sócios. Então a gente chega com uma inteligência de escola que é desde 2019, eles passaram pela pandemia, imagina só, uma escola de música. Fazia um ano que eles tinham aberto quando a pandemia chegou, passaram por vários desafios. Então, a gente foi entendendo e cada vez mais se apaixonando. E todas as vezes que a gente via a apresentação dos alunos, a gente se debulhava em lágrimas. E aí foi onde a gente conversou. Não tem como isso ser por acaso. Não tem como esse coração bater mais forte, ser à toa. E aí eu decidi fazer essa transição de carreira. E eu acho que foi assim, é uma decisão, como você falou, você estava com os 2 pés atrás, né? Porque primeiro, ela já estava lá no banco, tranquilo, sossegado, né? Você trabalhando com franquia, agora você ia ser uma franqueadora do que você está fazendo. E é um outro mundo, né? Sim, e outra coisa, uma coisa que não tinha aqui. Que, né, a cidade mais próxima, acho que é só Ribeirão mesmo. Então, assim, mas como é que funciona? Será que vai rolar? Como é que não vai? Alguma novidade? Como que foi esse estalo, assim, de falar assim, não, tá decidido? Foi um misto de ansiedade, medo, desespero, felicidade. Foi tudo ao mesmo tempo acontecendo todos os dias. E a gente deu praticamente assim um all-in para entrar. Sim. Porque eu deixei a carreira que eu tinha, que era uma carreira da qual eu sempre fui muito apaixonada e eu tenho muito orgulho de ter construído. Ela era tudo para mim em relação no que dizia respeito ao meu trabalho e ao que eu me conhecia também, né? Então, eu deixei a minha carreira e a gente pegou, o Éder juntou também toda a reserva que ele tinha ali financeira para que a gente colocasse dentro da escola. E isso, a gente tomou a decisão, de certa forma, em uma velocidade curta, mas esses dias, eles duraram meses, se assim eu posso dizer. Foi um tempo curto, mas ao mesmo tempo ele foi muito longo, onde a gente foi entendendo como que isso funcionava. Então, a gente conversou com vários franqueados, foi onde a gente teve a segurança de que o negócio era seguro, de que ele dá retorno, de que tem suporte, de que tem processos. São 450 escolas no mundo. É muita coisa. A School of Rock está presente em 17 países. Então, assim, se ela se validou em culturas tão diferentes, em cidades tão diferentes, em línguas tão diferentes, não era a nossa em Rio Preto que não ia dar certo, com 2 pessoas com sangue no olho para fazer isso acontecer. Então a gente entrou com tudo, o medo ele ainda existe, ele acontece todos os dias de, ai meu Deus, será que as pessoas estão gostando? Será que elas vão gostar? Será que elas vão gostar da nossa escola, do que a gente está fazendo? Mas a gente tem muita confiança no que está sendo realizado, a gente tem muita estrutura, inteligência operacional, né, não só com nossos sócios, mas também com o suporte da franqueadora, que é muito presente. E a gente vê o resultado disso na prática, né? A gente viu já centenas de alunos se apresentando. E a qualidade dos alunos da School of Rock é algo inegável. É inegável. Então, assim, a gente vê o resultado. E é isso que trouxe segurança e uma tranquilidade da gente falar, putz, é uma aposta alta? Mas ela também vai devolver na mesma proporção. Uma coisa que eu acho interessante também é que, assim, como é uma coisa nova aqui, né? A gente tem que seguir aquilo que a franquia pede. Sim. Mas, ao mesmo tempo, vocês estão construindo tijolinho por tijolinho. Sim. E a gente vem acompanhando isso pelas redes sociais, né? Cada coisa nova que chega, alguma coisa assim que funciona e tal. E como que é esse processo de construir mesmo do zero, né? Porque uma coisa é você pegar uma franquia de uma coisa que você já sabe o que vai acontecer. E outra é você colocar ali, aqui você já vai imaginando, pô, aqui vai ser onde é que vai ser a sala, aqui vai ser onde é que a gente vai fazer, aqui vai ser isso, aqui vai entrar e tal. Como que tá sendo essa expectativa, né? De ver tudo criando, transformando. É um processo muito divertido e ele é muito intenso. Porque o fato de ser uma franquia traz uma segurança muito grande para nós, porque existem todos os processos. Então, desde a tinta que a gente vai colocar na parede, até o tamanho da porta que a gente tem que ter, até como funciona a metodologia. Então, é tudo muito bem mapeado, tudo muito bem estruturado. Então, para todas as dúvidas que a gente tem, existem respostas. E isso traz uma segurança muito grande de como vai acontecer, né, todos esses processos. Então, a gente consegue ter uma previsibilidade maior.
No entanto, algo que não é previsível são os imprevistos, é o Sim. dia a dia realmente. Então, a gente buscar por parcerias, a gente trazer o conteúdo dentro das redes sociais, conversar individualmente com cada pessoa. Então, todos os dias, dezenas de pessoas chegam no nosso WhatsApp interessadas em aula, entender como funciona. E eu realmente dedico um tempo para explicar para cada uma delas o que é a School of Rock. Isso é um desafio, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso, é muito legal. Então, a gente vê literalmente os tijolinhos sendo colocados e compartilhar isso com as pessoas faz com que elas se sintam mais próximas também. Então, eu até criei no nosso Instagram um Melhores Amigos para Sim. compartilhar e realmente mostrar para as pessoas que elas podem acompanhar de perto e elas se sentirem presentes, porque ninguém faz nada sozinho, né? E por mais que a gente tenha toda essa inteligência de informações em Sim. relação ao processo, a gente precisa das pessoas, Claro, que serão claro. os nossos alunos, que trarão a força para nossa marca também. Então é muito legal compartilhar e ver esse movimento se criando, ver as pessoas gostando, acompanhando, torcendo por nós. Isso é algo muito legal. Então, dá um frio na barriga, mas ao mesmo tempo a gente olha para trás e pensa, putz, a gente já caminhou bastante, a gente tá indo bem, vamos, não tem que parar para pensar, tem que ir e deixar o processo fluir. Mas você sabe que eu acho muito engraçado porque, assim, é uma coisa nova para todo mundo e a expectativa de todo mundo também em relação à escola, né? Então, por exemplo, assim, a gente quando eu comecei a anunciar que você estaria vindo aqui, já teve ouvintes lá da rádio, por exemplo, que falou assim, eu quero colocar o meu filho, nossa, minha menina sonha em fazer bateria, como é que funciona e tal. Eu falei, olha, assiste o podcast, manda uma mensagem lá no direct dela que ela vai te passar essas informações. Mas é isso, porque era uma coisa que talvez a pessoa, ela tava naquela expectativa que tivesse algo desse tamanho, que tivesse algo desse tipo para que ela pudesse, ou ela mesma aprender, ou o filho dela aprender, né? Sim. E até então, antigamente era tudo mais do mesmo. Sim. Era aulas particulares, ou um projeto, alguma coisa nesse sentido. E agora fica naquela expectativa como que funciona. Aí o pessoal vai assistindo os vídeos e vai falando, você vai estar aqui com banda e todo mundo e tal. A galera vai se empolgando e fala, nossa, como que vai funcionar isso, né? E aí já fica todo mundo já querendo saber. Aí eu acho que esse negócio que você criou dos melhores amigos é melhor ainda porque a galera vai ficando cada vez mais intimista ali, querendo saber das notícias. Com certeza, exatamente isso. E como eu falei, né, a School of Rock, ela tem programas basicamente para todas as idades. Então, todo mundo consegue aprender música e a metodologia, ela é muito bacana por ser pautada na prática. Sim. Então, enquanto dentro do ensino regular de música, você geralmente senta ali com o professor, ele abre uma partitura, mostra para você o que é uma pauta, uma clave de sol, o que é uma escala, o que é um acorde, e acaba deixando o processo um pouco mais entediante. Dentro da School, os alunos, eles tocam música desde o primeiro dia. Ah, mas eu nunca toquei. Mas você vai tocar desde o primeiro dia. Claro que a sua execução não vai ser, Claro. super maravilhosa e perfeita, a não ser que a gente descubra ali um novo talento, e eu acredito que a gente vai descobrir vários. Mas é justamente desde o primeiro dia você entender que você é capaz. É claro, existem pessoas com uma aptidão maior? Sim, mas essa questão de música é dom? Não é assim. Todo mundo pode aprender música. Então, todo mundo pode aprender e aprender desde o primeiro dia. E aí, a gente ensina através de músicas que geralmente todo mundo conhece. Então, a gente vai pegar lá I Love Rock and Roll da Joan Jett, Seven Nation Army, Zombie, músicas que são populares no rock, e vai colocar nossos alunos para tocarem desde o primeiro dia. E através da prática dessas músicas, eles vão entender quais são os conceitos musicais que eles precisam aprender. Então, Manu, você está falando que eu não vou aprender teoria. Você vai, só que você não vai aprender teoria de uma forma chata, Sim. que desestimula o processo. Não, você vai aprender a teoria primeiro fazendo um acorde, tocando uma música, e aí o professor vai te explicar o que você está fazendo, por que você está fazendo, como você está fazendo e o que você precisa se desenvolver para aprimorar a sua prática do instrumento. Show de bola, né, gente? Tá gostando do bate-papo? Tá muito bacana? Manu com a gente aqui hoje, direto da School of Rock. A gente tá falando um pouquinho sobre a vida dela, a carreira dela e principalmente sobre a escola que tá chegando, tá? O mês que vem, muita coisa boa vai acontecer. Se você ainda não conhece, se não tá seguindo ainda, vai lá nas redes sociais para você também já saber um pouquinho mais da School of Rock Rio Preto, onde você vai saber de todas as novidades. Sempre pelas redes sociais, todo dia tá postando coisa nova, fazendo o dia a dia da obra até tudo começar. Enquanto a Manu toma uma
água aqui, deixa eu aproveitar e falar da Ana Campos Consórcio e Consultoria, nossa parceira. Cara, Ana Campos é o seguinte, para você que sonha em ter o seu carro, a sua casa, o seu imóvel, o seu caminhão, quer fazer o seu consórcio, você vai fazer o seu consórcio até a 4ª parcela, você é contemplado, tudo isso em contrato, tá? Quer trabalhar com consórcio e ganhar dinheiro com isso? Também com a Ana Campos Consórcio e Consultoria, junto com o Consórcio União. Tem lives toda semana, tem mentoria, tem muita coisa bacana, tá? Entra em contato que você com certeza vai entrar aí pro mundo dos consórcios, que é muito legal. Agradecer a Casa de Carnes Roseiral, que é o famoso açougue do Abel. São mais de 40 anos de tradição em Rio Preto. A galera volta a trabalhar agora dia 14, tava todo mundo de recesso, descansando. Lá você encontra as melhores carnes, todas inspecionadas todos os dias. E lá na Casa de Carnes Roseiral tem aquele kit mistura, que já são as carnes fracionadas, né? E além disso, você pode ter os assados no final de semana, tá bom? Casa de Carnes Roseiral, o famoso açougue do Abel, fica na Major Leolerro 1120, próximo da igreja São Judas. Agradecer também aqui a St. James Barbershop, aquele lugar diferente, a experiência para você fazer a sua barba e cortar o seu cabelo ali na Praça do Vivendas, tá? Lá você vai encontrar também, agora tem podólogo, tem muita coisa bacana e o mais legal também é a experiência de você fazer o dia do noivo e para poder até mesmo proporcionar o seu evento. Ter um bar completo, muita coisa legal. St. James Barbershop com a gente por aqui no ar. Agradecer a Interessências. Cara, Interessências é a loja mais perfumada aqui de São José do Rio Preto. Lá você encontra toda a matéria-prima para você criar o seu próprio perfume, para você, sabe aquele aromatizador, aquele cheirinho especial, aquele marketing olfativo? Na Interessências você consegue fazer. Tem seção de velaria, muita coisa bacana para você. Não conhece ainda? Interessências.com.br, @Interessências no Instagram. Ó, para você que tem a sua marca, gostaria de colocar em LEDs aqui em São José do Rio Preto, vou falar com você da comunicaled.com.br. São LEDs dentro de condomínios, cara. Presta bem atenção. Você vai estar com a sua marca, chegou no condomínio, vai estar lá o LED lá dentro. Isso é muito legal, porque a sua marca vai estar exposta em lugares que muita gente nem pensava que estaria, né? E você sabe que é muito importante, a sua marca está sempre em evidência. Procura comunicaled.com.br para você fazer o melhor negócio. Para a gente fechar essa parte dos patrocinadores, agradecer a GoHit. A GoHit é a academia que eu treino. Você sabe que eu fiz a bariátrica e eu preciso ter uma academia que vai me dar todo o suporte. Perdi muita massa magra. Você tem que fazer musculação. Lá eu estou fazendo jiu-jitsu, você pode fazer aquilo que você quiser. Além disso, tem para criança também, tá? E na GoHit você pode fazer de alta performance ou até mesmo atividade física para você sair do sedentarismo. Faça uma aula experimental e você vai amar a GoHit. Ó, a Manu tá recebendo aqui uma caneca de presente da Encantare Mimos Afetivos, caneca personalizada com o nomezinho dela e tal. Adorei. Você pode também ter a sua caneca, você pode fazer a sua cesta e ter os produtos da Encantare aí na sua empresa, pode fazer os brindes. Entra em contato com a Encantare Mimos Afetivos, nossa grande parceira também aqui no Ar com a Milton Trevisan. Manu, a gente tinha deixado uma caixinha de perguntas, a galera tava mandando aqui pra gente. Legal. O pessoal tá querendo saber o seguinte, a Maria Eduarda, né? Vocês irão fazer eventos em Rio Preto? Sim, iremos fazer. Inclusive, a gente vai fazer eventos antes da nossa inauguração, que assim o pessoal já vai entender como que funciona a metodologia da School of Rock, como é um pouquinho da nossa experiência. E aí eu recomendo que vocês entrem em contato com a gente lá no Instagram ou no WhatsApp para fazer parte da nossa lista VIP, que é quem vai ser avisado dos eventos em Boa. primeira mão. Então, Show quem de tiver bola. na lista VIP já vai saber até o final dessa semana, início da próxima, no máximo. Só depois que a gente vai divulgar no Instagram. Ó, o pessoal quer saber o que mais te empolga na School of Rock. Olha, são tantas coisas que é difícil pensar na primeira. Mas eu acredito que tem uma palavra muito legal que traduz, que pelo menos pra mim é o que é o mais importante e eu vejo que pra outras pessoas também. A School of Rock é um lugar de pertencimento. Boa. Então, algo que é muito importante, seja no seu objetivo de aprender um instrumento ou até de buscar um hobby, você saber que você pertence a algo, que você pertence a um lugar onde as pessoas te acolhem, elas se importam com você, onde você cria um ciclo de amizade, onde você se sente bem-vindo e principalmente um lugar onde você pode se expressar sem medo de julgamento, eu acho que isso é, assim, não tem preço. Então, a School of Rock, pra mim, ela traduz pertencimento, independentemente de qual o objetivo pelo qual você está fazendo aula com a gente. Bom, o pessoal tinha deixado aqui como você conheceu o projeto, foi o Eric que passou e depois te mostrou. Sim. A gente já tinha falado aqui. A Bata aqui, ó, você teve medo nesse processo de transição, né? Como que você lidou com isso?
Bastante medo, principalmente no que diz respeito a essa transição de carreira, né? Então, eu tinha um estilo de vida, era uma rotina que ela se repetia todos os dias há bastante tempo, há vários anos. Então, eu estava acostumada com aquilo e eu precisei me descobrir novamente, entender quem eu era, além do que eu fazia. E esse processo da School of Rock, ele também me despertou bastante autoconhecimento. E a música, ela tem um papel muito importante na minha vida. Então, poder trazer um espaço para a música, onde ela está alinhada a um conceito profissional, principalmente para mim, que fui uma adolescente que só usava camiseta de banda, só tinha camiseta de banda, e de repente, agora eu me sinto uma própria rockstar e formando outros rockstars, isso é muito legal. Então, o medo, ele foi deixando de ter tanto espaço para que toda essa sensação positiva, todo esse amor, toda essa paixão, ela transbordasse. Boa. Ó, o pessoal querendo saber também o seguinte, qual foi a parte, ou está sendo a parte mais difícil até agora, né? Ansiedade. A ansiedade, ela é um ponto, né? A ansiedade de ver pronto, de saber que a gente vai ter pessoas que realmente querem fazer aula na escola, porque, claro, a gente recebe muitas mensagens super legais todos os dias de gente entendendo como que funciona, né? Falando dessa iniciativa, mas pensarem realmente na escola funcionando e principalmente daqui a poucas semanas é algo que acaba trazendo uma ansiedade muito grande. Mas eu acho que o maior desafio no início foi a gente sentir a segurança de dar esse passo realmente. Foi um período muito delicado, onde eu e o Éder, a gente teve várias conversas e a gente às vezes se sentia super empolgado, na outra falava assim, meu Deus, mas a gente vai fazer isso mesmo? Será que a gente tá pronto? Será que a gente sabe? E aí vem toda outras inseguranças de será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Isso acontece todos os dias, né? Nós somos seres humanos, então não dá pra gente ser 100% seguro de tudo, mas é onde vem todo esse aspecto da gente estar sendo muito abraçado pela cidade, né? Você até falou sobre a questão do show do Guns N' Roses, eu acho que 2026 vai ser o ano do rock pra Rio Preto, ou pelo menos o ano onde o rock vai ter um espaço mais significativo, porque a gente sabe que público existe e a gente vê tudo isso acontecendo, assim, é super legal. E então, são vários pontos que envolvem essa jornada, mas em um contexto geral, o saldo é, assim, 100% positivo. E é uma coisa que a gente já começa a pensar, né, nessa movimentação de tudo. Porque, por exemplo, chegou a escola, tá aqui. Estreou a escola, todo mundo já tá indo lá, tá fazendo as aulas, tudo certinho. Aquilo vai gerar seja compra de camiseta, seja um instrumento, tem lojas de instrumentos na cidade. Sim, com certeza. Os eventos vão aumentar, as bandas que vão começar a se formar vão querer também ter os seus espaços, outras garagens vão começar a surgir para evento. É um movimento que a gente já fica naquela expectativa do que vai acontecer. Sim. Que às vezes acontece meio que esporadicamente, mas vai ter uma fase agora que a gente já percebe, a gente já tá vendo esse respirar, que é aquilo que a gente já estava esperando há muito tempo. Com certeza. Né? E a chegada, por isso que eu falo assim, não é só você ter o estilo, né, que existe. É você ter a oportunidade, né, a possibilidade de aprender a realmente fazer o instrumento, a tocar com outras pessoas e fazer com que, mais do que isso, as pessoas possam ouvir aquilo que você tem, que às vezes a pessoa está no quarto dela, quietinha. Exatamente. Sem dúvidas. E assim, o nosso objetivo é realmente colocar Rio Preto no mapa do rock. Boa. A gente quer muito mais do que ter alunos dentro da nossa escola. A gente quer trazer visibilidade para nossa cidade. Rio Preto é uma cidade maravilhosa, apesar do calor. É uma cidade muito boa. A gente tem uma estrutura que é muito boa para a cidade também, e a gente vê essa carência de espaços, né, de mais bares, de coisas diferentes, de inovação, da gente realmente investir dentro da nossa cidade. Eu acho que o Preto ainda tem muito espaço para crescer e se desenvolver. E com a School of Rock, a nossa meta é justamente essa, colocar Rio Preto no radar do rock, colocar Rio Preto como uma cidade relevante, trazer a School of Rock como um ponto turístico da cidade, onde as pessoas queiram conhecer, porque o nosso compromisso é com a excelência, é de trazer um espaço que seja muito diferente, e pode ser pretensioso dizer, mas o que a School of Rock vai ter de estrutura, Rio Preto não conheceu. Então, a gente não está poupando investimento para trazer a melhor experiência para todo mundo e dar o reconhecimento que a nossa cidade merece.
Ó, pra quem tá assistindo a gente aqui ou vai acompanhar depois também, o pessoal tá assim, pô, mas conta pra gente como é que vai funcionar na prática a escola, né? Quando estiver funcionando e tal. São aulas individuais, já vão ser formados os grupos, as bandas, já vai ter as músicas prontas, cada um vai poder escolher uma música. Como que vai ser isso tudo? Perfeito. Eu vou passar uma visão geral, Boa. porque são várias informações e eu não quero deixar vocês confusos. Mas se alguém ficar confuso, é só me chamar no WhatsApp que a gente esclarece todos os detalhes. A School of Rock, como eu falei, ela tem programas para crianças a partir de 3 anos. Então, para quem quiser já colocar o filho ali para entender como que funciona, para ter o primeiro contato com a música, que a gente sabe que é muito importante no desenvolvimento infantil, o nosso programa Little Wing é o programa que traz essa introdução. Então, para crianças de 3 a 5 anos, é uma aula em grupo por semana, uma aula de 45 minutos. E o Little Wing, ele é um programa que traz a introdução da música de forma mais lúdica, através de brincadeiras, os conceitos de som, de alto, baixo, grave, forte, fraco. Então, realmente, é para ser uma aula que traz leveza para a criança gostar de estar dentro do nosso espaço. E aí, depois do Little Wing, ela vai para o Rookies. O Rookies também é uma aula em grupo por semana, uma aula de 45 minutos. Mas a diferença do Rookies é que nele, as crianças já têm contato com o instrumento. Para crianças de 6 a 7 anos. E aí, ela vai ter contato com o teclado, com a guitarra, com a bateria, com o baixo, com o canto. Então, a criança ela vai experimentar todos os instrumentos para entender o que ela tem maior afinidade, o que ela gosta mais. Porque a gente sabe que uma criança de 6 a 7 anos... saber o que ela gosta, o que ela se identifica. Então, ali ela vai ter essa oportunidade de experimentação, que é algo muito importante nessa fase. A partir do Rookies, a gente tem os nossos programas, que são os programas que realmente traduzem o que é School of Rock. Para crianças a partir de 8 anos e também para o público adulto, a gente tem o Rock 101, que é justamente onde você vai aprender a tocar um instrumento. Então, pode ser que você já tenha feito aula há alguns anos, então você é iniciante ou você quer entender os fundamentos da música, você vai começar no Rock 101. O Rock 101, ele tem principalmente o desenvolvimento da música através da aula individual. Então, na aula individual, a criança vai ter 45 minutos, a criança, né, ou o aluno, ele vai ter 45 minutos para entender realmente o instrumento, ser fundamentado ali no instrumento, entender como que ele funciona. E ele já tem a prática com os outros alunos. Então, ele tem uma aula ensaio, que é de 1h30, onde ele vai tocar com outros alunos de outros instrumentos, para já ter realmente essa prática da música, como se fosse o funcionamento de uma banda. Sim, sim. E o mais legal no Rock 101 é que o aluno se apresenta a cada 4 meses. Então, a cada 4 meses, ele vai fazer show em lugares da cidade, como vocês conhecem, Bar Dom Pedro, Quintal Food Park, Vila Dionísio. Então, a gente vai colocar os nossos alunos nesse espaço para apresentações exclusivas da School of Rock, para eles já se sentirem no palco como um verdadeiro rockstar. Que da hora. E aí, depois do Rock 101, a gente tem o performance, mas o performance, ele exige uma proficiência um pouco maior do instrumento. Então, é para alguém que já toca há algum tempo, entendeu os conceitos ali do Rock 101. E no performance, ele também tem aula individual. O ensaio é um pouco maior, 2 horas por semana. Faz as apresentações a cada 4 meses, só que os alunos do performance também têm a possibilidade de se apresentarem em eventos. Então, é onde eles vão se apresentar, por exemplo, no João Rock, é onde eles vão realmente ter a experiência de uma estrutura maior para fazer o show. Mas isso que é o mais legal, os alunos realmente tocarem em conjunto. As músicas que eles tocam são de bandas que todo mundo conhece, então ele vai tocar músicas do AC/DC, do Guns N' Roses, ele vai tocar músicas que provavelmente ele gosta de ouvir, e são músicas licenciadas pela School of Rock. Então, os alunos, eles podem tocar, a gente pode fazer videoclipe, pode postar nas redes sociais, a gente tem o direito para usar essas músicas, isso é algo muito legal. E a metodologia da School, ela funciona exatamente dessa forma, onde o aluno ele aprende a música para entender todos os conceitos, e isso traz uma leveza muito maior para esse processo. Uma coisa engraçada que eu vejo, né, é que às vezes, assim, já existem as bandas, né, já existem as bandas, o pessoal que tá sempre junto. E aí, mas o pessoal não sabe tocar direito. Então, pô, aí um tenta ajudar, mas não consegue, um tenta fazer, mas não vai. Por exemplo, imagina que tem uma banda numa garagem. Tem aí 4 adolescentes, e esses 4 adolescentes já tem lá a banda, já tem o nome deles e tal, mas eles precisam muito mais do que um estúdio, eles querem realmente aprender de verdade. Essa banda pode procurar a escola para poder ter uma aula em relação para essa banda? Podem, mas os alunos eles serão desenvolvidos individualmente, assim eu posso dizer. Então,
a ideia, né, dos nossos ensaios é que elas se encaixem conforme a disponibilidade dos nossos alunos. Sim. Então, a escola vai funcionar da 1h às 9h de segunda a sexta e aos sábados das 9h à 1h. E aí, como que acontece? A gente tem ali sempre a disponibilidade de encaixar a aula ensaio com base na demanda que o aluno tem. Então, por exemplo, para o público adulto, naturalmente, a disponibilidade deles é após as 18 horas. Sim. Então, a gente vai encaixar ensaios que sejam mais ou menos nessa linha. Essa banda, por exemplo, se eles querem se aprimorar, eles vão, por exemplo, se inscrever no nosso programa Performance, porque eles já tocam. E aí, eles vão aprender o instrumento individualmente, desenvolver individualmente com o professor o que eles necessitam. E aí, eles podem, de repente, encontrarem um horário em comum para ensaiarem juntos dentro da escola. Ó, a Selma tá perguntando o seguinte aqui, se a escola vai fornecer todos os instrumentos e além, né, o que mais o aluno vai desenvolver além da técnica musical. Perfeito. A gente tem toda a estrutura na escola, então o aluno ele não precisa se preocupar com absolutamente nada. Se ele quiser utilizar um instrumento pessoal, não tem problema nenhum. Então, às vezes, eu tenho minha guitarra, eu prefiro tocar com ela, sem problemas, mas a escola ela tem toda a estrutura. Quando a gente fala do desenvolvimento da música, do desenvolvimento do aluno além da música, esses conceitos acabam sendo, muitas vezes, pela própria convivência. Então, o que a gente fala muito é que a School of Rock, ela desenvolve não somente a música, mas ela vai desenvolver a sensação de protagonismo, de pertencimento, a desinibição. Por quê? Quando você sabe que você tem que se apresentar num palco, dali a 4 meses, você começa a trabalhar isso consigo mesmo. O professor também vai dar toda a estrutura para você se sentir pronto, para você sentir a segurança de subir num palco. E ter essa oportunidade faz com que a gente desenvolva habilidades comportamentais que muitas vezes, fora da música, você não consegue desenvolver. A música ela não é o único recurso para desenvolver isso, mas quando a gente está, por exemplo, dentro do mercado de trabalho, vai ser exigido de você uma habilidade de conversar com outras pessoas, de você precisar ter ali inteligência emocional, Sim. né? E dentro da school, querendo ou não, os alunos eles acabam desenvolvendo tudo isso nessa preparação para eles estarem no palco e pela própria experiência de shows e convivência também com os outros alunos dentro da escola. E sem falar que a música é uma coisa que cura, né? Perfeito, Então, exatamente. Isso aí exatamente é isso. impressionante. Ó, o pessoal do chat aqui, Renê tá mandando aqui pra gente um boa noite, pronta pra assistir a Manu, Diário da Lu. Manu, um beijo pra você. Quem mais aqui que tá mandando aquele alôzinho também aqui pra gente? O Rafael. Ô, grande Rafael. Um grande abraço pra você, meu irmão. Galera do Disforme, parabéns pelo episódio. Estou gostando muito do conteúdo. Muito bacana a proposta da School of Rock. A Giovana também tá mandando aqui, mandando um beijo pra você. Luzia Moraes, que mulher linda. Ó, Muito obrigada. que orgulho de você, meu amor. A Renê tá mandando aqui também. Que mais? A Ricela, boa noite. Estava ansiosa para esse podcast. Já até me informei, né, para o meu filho. Não vejo a hora do evento de apresentação. Que demais. Legal, cara. O Renan Buca dando boa noite também. A Soraya Peixoto aqui vai ser sucesso. A Ricela falou que é muito legal, que já tá, inclusive, na lista VIP. É isso não aí, vê a eu hora de lembro, começar. Ricela, de conversar com você. A Denise também falando assim, dando um parabéns pra você. O Douglas também, os professores serão todos de Rio Preto ou estão trazendo profissionais de fora? Sucesso aí pra School of Rock. Os professores são todos de Rio Preto. A gente tem um processo seletivo, né, até por ser uma franquia, que ele é bem detalhado. Rio Preto tem excelentes músicos. A cena musical em Rio Preto ela é muito forte, né? E como alguém que sempre gostou de ir em shows, desde os meus 15 anos, eu sempre fui em shows de rock, eu sei de todo esse talento que existe dentro do cenário musical de Rio Preto, tanto de músicas autorais, de bandas autorais, e todos os nossos professores foram selecionados a dedo. São profissionais maravilhosos. Em breve a gente vai divulgar no nosso perfil, ainda nesse mês, a apresentação de cada um. Provavelmente vocês já vão conhecer vários que vocês assistem shows. Nossos professores todos tocam, têm bandas já há muitos anos e não teria o porquê a gente trazer profissionais de fora, não precisa. Boa. O Jean tá falando que vai ser um sucesso e o Pedro tá mandando aqui, ó. Vai ter alguma grade curricular voltada exclusivamente para o Ozzy?
Olha, a gente vai ter temas Black Sabbath, eu acho que supre. Bom, já vai, né? Tá aqui, ó, tem que ter, né, pra poder Com fazer. certeza. E quem mais aqui? A Marta Leite tá mandando aqui, ó, você é muito especial, Deus está te abençoando. Que Amém. legal, Minha que mãe. legal. Beijo, mãe. Manu, uma coisa, eu vi um vídeo de vocês no final do ano que vocês estavam em um evento, né? E Isso. tava todo mundo lá tocando e tal. É um evento que a escola faz em certos lugares? Como que funciona aquilo? Esse evento foi o Grand Opening, que foi esse evento de inauguração entendi. de Campo Grande, uma escola que abriu em outubro, uma escola maravilhosa, inclusive. Os franqueados Edu e a Paty são sensacionais, a escola está em boas mãos, o Daniel também, diretor musical. E a gente foi até lá para entender como funciona, porque até então nós não tínhamos visto esse evento. E o evento de Rio Preto ele vai acontecer em abril. Por que ele acontece 2 meses depois? Porque os nossos alunos já se apresentarão. Entendi. Então a gente vai inaugurar em fevereiro, o pessoal vai fazer a matrícula, eu espero, inclusive, todos estão assistindo aqui para estarem lá com a gente. E depois de 2 meses a gente faz esse evento na escola, que é para as pessoas conhecerem a estrutura, entenderem como funciona, verem os nossos alunos se apresentando, e é onde a gente tem uma proximidade muito grande com a comunidade também, né? Isso é algo bem bacana. Então o nosso vai ser em abril, vai ser um evento bem legal. E eu já percebi também, em alguns lugares que eu já fui aqui na cidade, principalmente a galera que, na hora que tem a oportunidade do karaokê, que tem muita mulher fazendo rock na cidade, né? Sim. E isso é uma coisa muito legal, porque assim, a gente quer que isso realmente aconteça. Que essas meninas apareçam, Com certeza. que elas toquem, que elas cantem, que elas mostram tudo isso que elas têm. Às vezes você chega num barzinho ali e tal, de repente, do nada, chega um adolescente, pega o microfone pra poder cantar. Eu falo, cara, como é que ela conseguiu cantar? Tocou uma música, acho que da Holy. Falei, cara, eu toco essa música na rádio, mas não é todo dia. Uhum. E a menina sabe a letra inteira, entendeu? Vai lá e toca Malibu. E falei, meu Deus do céu, que bacana. E é legal isso, né? Porque você vê que realmente é para todas as idades, para todos os gêneros, né? Exatamente. E é muito legal quando a gente tem um espaço também onde as mulheres se sentem seguras, né? A School of Rock, ela não é um espaço seguro só para as mulheres, é um espaço seguro para todos. A rede, ela tem uma preocupação muito grande com a segurança dos alunos, com eles se sentirem acolhidos nessa sensação de pertencimento. Então, apesar do palco, não existe uma cobrança em relação ao aluno. Ele vai subir no palco quando ele se sentir preparado para isso, e o nosso papel é prepará-lo, justamente. Mas é muito legal quando a gente vê também esses talentos femininos em um espaço onde elas têm a segurança de se apresentar sem medo, né? Então, é muito legal quando a gente vê e a gente pode proporcionar esse caminho também. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta bem pessoal, assim. Você sempre, igual você falou, tinha camisetas de rock, não sei o quê, de bandas e tal. Na época que você já era apaixonada, não tinha uma School of Rock pra você, né? Não tinha. Como que você vê essa diferença hoje, né? Dessa estrutura que você vai estar podendo proporcionar para quem sempre sonhou, para quem sempre quis tocar, para quem sempre quis, se apresentar? É muito legal porque algo que eu falo, e o Éder também diz isso, é que se existisse uma School of Rock aqui na época que nós éramos adolescentes, assim, a gente com certeza estaria pirado para fazer parte. Porque é onde também os adolescentes... Porque a gente sabe que a fase da adolescência, ela é uma fase muito conturbada. A gente está se descobrindo, entendendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E os adolescentes terem esse espaço onde eles podem se expressar é algo muito legal, assim. Então, a gente gosta tanto da School of Rock que nós também seremos alunos da School of Rock. A gente quer estar lá dentro também para aprender, para tocar junto. Então é um espaço tão legal que realmente quando você é apaixonado pelo rock, não tem como você não querer fazer parte. Assim, é inevitável. Principalmente quando você entra na escola e você participa de um ensaio dentro do nosso espaço de estúdio, onde você realmente toca os melhores instrumentos, onde tem uma estrutura para receber e você fala assim, meu Deus, aqui eu me sinto um rockstar. Eu falo isso porque toda vez que eu entro em uma School of Rock, eu me sinto uma rockstar. E é isso que a gente quer trazer também para todo mundo que vai conhecer a nossa escola e fazer parte. Então, eu acredito que esse é um aspecto muito legal. Eu costumo dizer que a Manuela de 15 anos, hoje, ela está, assim, muito feliz, realizada, vibrando. Porque eu posso dizer que eu tô fazendo o que eu amo, que eu sempre amei. E agora, em uma estrutura que realmente, assim, é surreal. E como eu falei, Rio Preto não conhece. Show de bola. Ó, enquanto a Manu toma mais uma aguinha aqui, inclusive, deixa eu te perguntar, tá muito frio aqui dentro?
Tá Tá tranquilo. ótimo. Falar com você aqui da nossa querida Gabi, cara. Gabi de Mauro, fotógrafa. Tem muita gente aí que, você tem uma marca bacana, você tá fazendo um trabalho bem legal, mas você precisa de uma fotografia profissional, né? Precisa de uma foto bem bacana para poder apresentar você, a sua marca, o seu produto, a sua família. E quem sabe você não pode marcar aí, com certeza, uma sessão especial com a nossa querida Gabi. Vai lá no gabi.mfotografia, aliás, gabi.mfotógrafa, tá? Para você conhecer um pouco do trabalho dela, que tá incrível. Inclusive, eu fiz, né? Tive que fazer uns ensaios lá. Tive que perder a minha vergonha para poder fazer, porque no rádio é muito bom, aqui a gente tá trancado, mas na hora é meio complicado. Mas ela te deixa muito à vontade. Então, para você que quer fazer aí uma sessão de fotos, quer fazer com certeza para sua marca, para sua família, entre em contato com a nossa querida Gabi, que você vai fazer com certeza, vai ser muito legal, tá? Agradecer a Mariner Calçados, cara, são 2 lojas em Rio Preto. Fica ali na Constituição com a Independência e tem também dentro do posto Monte Carlo, ali no aeroporto. Tudo com estacionamento, climatizador e os melhores produtos para você, os melhores calçados para você e para sua família, menos para criança, infelizmente, né? Mas lá você tem aquele calçado, inclusive para o pessoal que curte rock, lá você vai encontrar, tem coturno, tem bota, tem muita coisa legal que você vai estar aí com certeza na estica para você também já poder estar fazendo as suas aulas e poder já estar nesse estilo bem legal, tá? Não esqueça, Mariner Calçados, @Mariner Rio Preto. Aproveitar e mandar um abraço especial pro nosso querido Gui, que está fazendo aniversário hoje, que é o proprietário da Mariner. Agradecer a Azevedo Contabilidade. Se você precisa de uma empresa para realmente solucionar o seu problema, a sua dor de cabeça da contabilidade da sua empresa, entre em contato com a Azevedo Contabilidade, tá? Pra galera aí que tá em muitas dúvidas, logo logo o Maurício vai estar por aqui, a gente vai conversar também com o Carlos para poder falar, tem negócio de imposto de renda, tem negócio de aposentadoria, tem muitos assuntos interessantes que você precisa saber e para sua empresa não ter dor de cabeça. Se você é MEI, se você é simples, os novos impostos, tudo isso você precisa de uma empresa com qualidade e credibilidade, por isso a Azevedo tá junto com a gente. A Baroni Transportes, que é aquela transportadora que tem toda a agilidade, a credibilidade para que você possa realmente ter aí toda a desenvoltura da sua empresa. Você precisa ter aí os produtos virem para Rio Preto, vai para São Paulo, vai para Barretos, aquela agilidade para a logística da sua empresa, a Baroni tem para você, tá? A Manu vai receber daqui a pouquinho um kit da farofa da Nega. Uau! Que é o melhor acompanhamento do Brasil. São 5 sabores, viu, gente? Farofa da Nega você vai encontrar a tradicional, que todo mundo conhece, tem a de limão, tem a de banana, tem a picante, tem a caipira. 5 sabores para você, farofa da Nega, o melhor acompanhamento do Brasil. E a gente estava falando sobre LEDs, hoje é muito importante você ter a sua marca exposta, né? E a Prime LED Painéis tem isso aqui na cidade. Você deve ter visto aí os outdoors pela cidade, os LEDs, na verdade, né? Da Prime LED do Noir. Cara, por menos de R$10 por dia você já tem o seu plano e você vai ter a sua marca exposta nas principais localidades de Rio Preto. Semáforo fechou, ali já está a sua marca exposta. Entre em contato, primeled.painéis, para você fazer o melhor negócio. Para a gente fechar essa parte dos patrocinadores, agradecer ao Mercadão Agropet, com preço bom, ninguém compete. Cara, são 8 lojas, tem loja no Rio Preto Shopping, no Shopping Cidade Norte, tem Cedral, tem loja também em Badiba City, você vai encontrar loja em Ibirá. Mercadão Agropet tem tudo que você precisa do atacado e no varejo. Tem banho, tem tosa, você vai encontrar também vacina para o seu animalzinho, medicamento e muito mais, tá? Mercadão Agropet com a gente por aqui também. E agradecer, claro, o Evandro Tatu, nosso grande parceiro. A gente vai estar fazendo o sorteio de uma tatuagem na segunda-feira de fevereiro. Depois você corre lá no @noar com Hamilton para você se cadastrar, para você poder estar concorrendo, tá? Evandro Tatu com a gente por aqui também no Noar. Ó, a gente tinha colocado aquela caixinha de perguntas que eu falei para você. Temos aqui a Jéssica. Estou adorando, né, essa chegada da School of Rock. Tenho certeza que Rio Preto espera ansiosamente por isso. A gente estava falando muito sobre essa questão, porque realmente é uma coisa que vai movimentar a cidade. A gente já está vendo tudo isso acontecer e praticamente 2 meses depois que a escola já estiver inaugurada, já vai ter o show do Guns e os outros eventos. 2 meses depois que a escola vai ter o evento da escola. Então vai ser muito bacana também. A Débora tá mandando aqui. Manu, tem alguma banda que mudou a sua forma de ouvir o rock? Guns N' Roses. Guns N' Roses é minha banda favorita. Pronto. Eu sempre fui apaixonada por Guns, então até quando
confirmou o show aqui, assim, eu fiquei eufórica, muito feliz, porque foi como você falou, o Guns N' Roses ele é uma banda histórica pro rock. As pessoas não necessariamente precisam gostar, mas elas precisam reconhecer que foi uma banda muito importante. Exatamente. E aí eu até fiquei pensando, né, o quanto é curioso. O Guns N' Roses surgiu em 1985, lá, eu acho que foi em Los Angeles que eles começaram, e uma banda desde 85, Los Angeles, mundialmente conhecida, de repente vai pisar o pé em Rio Preto, passar pela represa, ver as capivaras, sabe? É uma coisa que é muito engraçada ver acontecer, e tão próximo também da nossa festa de inauguração, né? Então, no ano da nossa chegada, é o que eu falo. 2026 vai ser um ano marcante para Rio Preto e a gente espera que seja o primeiro de muitos. Ó, o Thiagão tá perguntando aqui, Manu, o que você sonha em construir em Rio Preto através da música? Olha, como eu até trouxe aqui, o meu maior plano é que Rio Preto seja uma cidade reconhecida pelo rock, que movimente muito dinheiro, então que a gente consiga movimentar a economia local, porque quando a gente movimenta a economia local, a gente consegue trazer uma qualidade de vida maior para todas as famílias, né? Porque o dinheiro ele vai circular dentro da nossa cidade. Sim. Então o comércio vai ser beneficiado. Através disso também a gente consegue trazer inovação, quem sabe para mais bares surgirem, para a gente ter mais espaço para os nossos alunos tocarem. Mas acima de tudo, eu vejo que, assim, o meu maior propósito, o nosso maior propósito em relação à School é que a gente consiga trazer, principalmente para esse público jovem, um novo significado, que não seja simplesmente uma tela na mão. Hoje, quando a gente para pensar a quantidade de horas que a gente passa no celular e a gente compila isso em relação a quantas horas a gente fica no celular em um ano, dá cerca de 4, 5 meses. Imagina 4 ou 5 meses que você tá parado para uma tela na sua frente. Você não se alimentou, você não saiu de casa, você não tomou luz no seu corpo, você não se relacionou com nenhuma pessoa. Então, quando a gente consegue trazer um espaço que mesmo seja de 2, 3 horas por semana para estarem dentro da escola, esse número ele se multiplica, porque você não vai ficar só 2 horas ali. Você vai ficar, pode ser as 3 horas na escola, mas você vai praticar em casa, você vai combinar com os seus amigos da escola de fazerem alguma coisa juntos, de tocarem juntos, e cada vez mais vai desenvolvendo também outros aspectos que são fundamentais para nós enquanto seres humanos. Então, eu vejo que o meu principal papel é isso, a gente trazer esse novo significado para os jovens e a gente movimentar a nossa economia local. Ó, a Bárbara fez uma pergunta aqui muito legal, né? Ela tá fugindo um pouco do nosso assunto, mas ela falou o seguinte: eu tô aqui ouvindo ela falar, estou pensando em mudar minha carreira também, né? Uau! E a decisão dela foi incrível, porque mudou realmente. Tenho medo, né? Ela tá dizendo, eu tenho medo, mas realmente você é uma inspiração. Que legal, Bárbara. Muito obrigada. Um beijo pra você, viu? Muito obrigada. Ô, Manu, por exemplo, a pessoa, hoje nós temos a School of Rock em vários lugares, né? Se a pessoa, por exemplo, ela for passar as férias nos Estados Unidos, ela pode ir até lá para poder conhecer, para poder fazer. Não vou falar um intercâmbio, né? Mas pelo menos para. Com certeza, ela pode e deve, né? A metodologia da School of Rock, por ela ser unificada, então, um aluno que conhecer a escola daqui, ele vai ter uma experiência muito semelhante no que diz respeito à metodologia e à vivência em várias escolas do mundo. Inclusive, é muito comum, né, que as pessoas que viajam para lugares que tem School of Rock, às vezes elas façam ali um curso de férias ou algo nessa linha, que é algo que a gente vai oferecer também, principalmente nos períodos de férias do ano letivo. Então, julho, dezembro, janeiro, às vezes você vai aproveitar que você não vai estar trabalhando ou que o seu filho está em casa, a gente vai ter ali semanas dedicadas para atividades, para aprender música, para estarem na escola. Então, é algo que vale a pena, assim. Se você vai em um lugar que tem School of Rock, conheça a escola, faça aula experimental, assim, só tem a ganhar vivendo a experiência. Ó, o Diogo quer saber se as aulas vão ser semanais, né? E a capacidade em relação aos horários, né? Você já falou que vai começar 1 e vai terminar às 9. Isso, né? Nosso horário de funcionamento. E aí a gente sempre vai encaixar as horas de aulas com base na disponibilidade dos nossos alunos. Então, como eu citei o exemplo, para o público adulto, geralmente após as 6 horas. Ah, Manu, eu saio do trabalho às 6, eu conseguiria chegar na escola às 7h30. Pode ser na terça-feira às 7h30, a gente vê a nossa disponibilidade e aí a gente consegue encaixar. Qual que era a outra pergunta, perdão? E estava falando sobre a quantidade de vezes por semana. Perfeito. A nossa recomendação é que os alunos dividam em 2 dias da semana. Se você só tiver disponibilidade em um dia, quiser fazer a aula individual e a aula ensaio, naquele mesmo único dia, até pode.
Mas são 45 minutos de aula individual, mais 1h30 de ensaio, acaba ficando muito extenso e não é tão proveitoso, né? O aluno, no final, ele já quer ir embora o mais rápido possível, sem contar que você fazer a prática 2 vezes na semana ao invés de uma, vai trazer também uma fixação em relação ao aprendizado para o seu cérebro, que é muito maior. Vai ter uma rede social ativa para essa galera? Galera que vai estar ali se apresentando, tocando, tendo aulas, a galera vai estar sempre ali no Insta. Sim, com certeza. A ideia é a gente compartilhar o máximo possível, né, em relação a como é o dia a dia dentro da escola, para que as pessoas conheçam. Por mais que seja uma marca muito forte, não dá pra gente acreditar que todo mundo sabe o que é e como Sim. funciona. E nós temos essa consciência. Então, a ideia, e é por isso que a gente traz muito conteúdo dentro do Instagram, é trazer cada vez mais clareza para que as pessoas entendam como funciona. Muito bem. Enquanto você toma uma água, quero aproveitar, eu queria que você comentasse um pouquinho, porque eu adorei um vídeo que você postou. Você tinha postado uns stories, e aí você resolveu fazer um vídeo, né? De como é a importância de pessoas ao seu redor. Sim. Esse network que existe, né? E aí você falou a história de, se eu não me engano, acho que é uma professora, alguém que você acho que foi estagiária dessa pessoa, uma coisa assim, e que você precisava de uns contatos, algumas coisas aconteceram sim. e tal. É muito bacana porque a gente vê primeiro a humildade que você tem em relação a tudo isso que está, vamos dizer assim, acontecendo, porque, é um furacão, né, de coisas. Sim. É obra acontecendo, é expectativa, é o nervosismo e vendo tudo mais, uma nova fase, uma nova proposta. E as pessoas certas vão aparecendo, né? Sim. E você falou nesse vídeo, eu achei muito interessante, a forma como você trata e como às vezes você é especial para a pessoa e você nem imagina, né? Exatamente. Como eu falei, a gente não faz nada sozinho, né? A gente depende de pessoas, a gente precisa de pessoas para tudo que a gente quer realizar. E esse caso que eu contei está relacionado a uma experiência, né, que eu tive nessa semana, inclusive, porque agora a gente está nesse momento de trazer essa divulgação e maximizar o alcance e a Sim. visibilidade da School of Rock. E, inclusive, você é alguém que deu esse espaço, então, novamente, eu que gostaria isso. de agradecer por isso. E eu entrei em contato com uma profissional maravilhosa que hoje é a minha amiga, que é a Zelinha. Inclusive, Zelinha, um beijo. Zelinha maravilhosa, me ensinou muito. Foi minha gestora quando eu era estagiária na redação de uma TV. E aí eu entrei em contato com ela porque a gente precisa dessas pontes, né, das assessorias para a gente conseguir alcançar o público que a gente espera. E aí ela muito gentilmente me passou os contatos de que ela tinha mapeado ali nos últimos anos. E a reflexão que eu trouxe nós sempre precisamos das pessoas ao nosso redor e é muito importante que a gente tenha cuidado em como a gente lida com elas, né? Então, durante muito tempo, assim, na minha imaturidade, né, eu fui uma adolescente, a típica adolescente rebelde, rock and roll, eu não media muito a consequência dos meus atos e das minhas palavras. E, infelizmente, acabei machucando muitas pessoas que estavam ali ao meu redor por conta disso. E ainda bem que a maturidade traz pra gente o autoconhecimento de entender que nada é melhor do que você ser gentil, do que você ser educado e você se colocar no lugar das outras pessoas, um espaço que seja positivo, que seja acolhedor. E é essa cultura que a gente traz para nossa escola. Então, quando as pessoas pisarem na School of Rock, eu quero que, acima de tudo, elas se sintam especiais, bem-vindas. Não é só mais um aluno. Eu sei o nome de várias pessoas com as quais eu conversei ao longo desses últimos meses. Eu sei o rosto dessas pessoas. Por quê? Não é só mais alguém que está querendo saber da minha escola. É alguém que vai dispor de um valor do mês dela, que ela pode usar para lazer, para comprar alguma coisa, para estar lá, fazendo aula, investindo, né, dentro do meu espaço. Ela vai confiar em mim, na estrutura que a gente tem, na nossa equipe. Então, esse aspecto do cuidado, do relacionamento, é algo muito importante. Então, assim, algo que está muito relacionado a essa cultura de experiência do cliente, que é o que eu acredito. Então, quando alguém entra dentro do nosso WhatsApp, é uma pessoa que recebe boas-vindas por estar ali. Eu realmente tenho um cuidado no diálogo individual. Então, a gente a gente não é um atendimento robotizado. É para entender, eu converso, eu explico, eu mando vídeo, eu mando áudio. Então, eu realmente me dedico a criar esse relacionamento com as pessoas. E é isso que faz diferença. A gente não quer números, a gente quer alunos, a gente quer vidas transformadas, a gente quer pessoas que se sintam bem ao estarem dentro do nosso espaço. E sem falar que daqui um tempo a galera vai estar aí
fazendo os shows e falar, pô, a galera passou lá pela School of Com Rock, certeza, né? exatamente. Ó, eu queria falar pra você que é pai, que às vezes, hoje talvez menos, né? Porque a gente vive também uma relação de qualidade de música muito ruim, por isso que muita gente ainda sempre escolhe o rock, prefere o rock, né? Sim. Mas às vezes os pais, eles ficam um pouco receosos ainda em relação ao estilo, Uhum. como que funciona dessa maneira. Mas eu posso dizer pra vocês que o rock é uma coisa que ele moldou muito, assim. Ele molda o seu caráter, o seu estilo, o seu comportamento, como ela tá falando. E é muito legal que às vezes você pode ir lá para poder acompanhar também as aulas do seu filho Com e certeza. ver o que ele tá aprendendo, né? E ver que realmente, assim, é mais do que um estilo. Ele tá tendo, vamos dizer assim, tá moldado com as coisas que tá no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E principalmente essa questão, assim, que às vezes ele tá mais retraído. Ele tá em casa, ele não desenvolve bem na escola. Sim. E numa apresentação, ela acabou de contar a história que o rapaz subiu, tirou a máscara para poder fazer. Cara, isso é uma mudança que a mãe, o pai, né? Ele tem um orgulho que depois ele não aguenta, né? Ele não se aguenta. Exatamente, exatamente. E algo que eu acho importante reforçar, principalmente para esse público de pais, é que esse conceito do sexo, drogas e rock and roll não faz parte desse Sim, School of Rock. sim, Nós sim. somos extremamente caretas, tá? Exatamente. Então é um espaço qual não é incentivado o uso de nenhum tipo de substância, muito pelo contrário, é algo que a gente sempre alerta os alunos em relação ao cuidado. A gente tem essa preocupação em relação ao consumo de bebida alcoólica. Então, quando a gente faz os nossos shows dentro de bares e pubs, a segurança e o cuidado com os nossos alunos é algo que a gente acompanha de perto. A School of Rock, inclusive, ela tem uma plataforma chamada My Safe School, em que os alunos podem, a qualquer momento, fazer algum tipo de denúncia, se assim eu posso dizer, sobre alguma situação eventualmente desconfortável, se eles não se sentiram bem, se eles se sentiram acuados, se aconteceu algo do qual eles não concordam. Então a gente Sensacional. fomenta um espaço extremamente seguro. Todas as nossas salas, elas possuem câmeras, inclusive possuem áudio. Pra quê? Porque lá é para as pessoas sentirem, assim, a gente tá cuidando dos filhos de outras Exatamente. pessoas, sem contar que muitas vezes também você tá em um lugar, você não quer se sentir vulnerável, você não quer se sentir acuado. Então não, a gente constrói ali um espaço de muita segurança e eu acho importante ressaltar isso porque apesar da gente falar do rock, do estilo, e o rock ele é uma forma de expressão, sempre foi, né, um recurso. Tem músicas que são mais pesadas, às vezes um pouco mais agressivas no que diz respeito à sonoridade, mas isso não diz respeito ao nosso espaço, né? Nosso espaço realmente acolhe muito bem quem tá com a gente. Inclusive foi o que o Michael mandou aqui pra gente. Ó, eu quero lá aprender punk, metal, grunge e também rock nacional. Vai ter tudo, viu? Tem tudo isso. Aprender tudo isso aqui. Ô, Manu, tem uma estatística pela escola dos instrumentos mais procurados, do que o pessoal procura mais, se realmente é a guitarra, se é o baixo, se é a bateria. Sim, eu diria que o top 1 é guitarra. É muito comum. Quando a gente pensa Sim. rock, a gente pensa guitarra, a gente pensa em riff, a gente pensa em solo. Então é natural que a gente tenha essa procura bem significativa para guitarra. Em segundo lugar, eu diria que é bateria. E a terceira, canto. Natural, o pessoal subestima muito o poder do baixo. Gente, a gente precisa de baixistas. Uma música sem baixo, ela perde brilho. Então, é muito legal também o instrumento. E a gente também tem aulas de teclado, que também são super legais, tanto teclado quanto piano, né? Para as músicas. Talvez não seja um instrumento que as pessoas veem como um instrumento fundamental no rock, mas o teclado também é um instrumento muito importante. Então, principalmente em relação à procura, é isso que chega pra gente no WhatsApp. Ô, Manu, não sei se você chegou a ver um vídeo do baixista da banda Mr. Jean, Sim, uma banda de Goiás. Você chegou a ver esse vídeo? Ele faz um vídeo falando, né, da importância do baixo. Sim. Ele conta toda a história do baixo e tal. E no final, tem um menino da plateia, ele fala assim... Depois de tudo que você aprendeu, o que você quer aprender? Eu falo, quero aprender guitarra, bateria, né? Ele fala, bateria. Mas é muito importante, né? O baixo, o som do baixo realmente em toda a música é sensacional. Bom, antes da gente ir para o nosso bate-pronto aqui, deixa eu agradecer também mais uma vez a Espírito Santo, nossa grande parceira também, que chegando aqui no Ar. Lá na Espírito Santo você vai encontrar o Fala Senhor. Fala Senhor é
é um devocional sensacional que tem o evangelho de todos os dias, tá? Então, para você que é católico, para você que quer seguir todo dia, quer fazer a sua leitura ali, você pode fazer as suas anotações e vale muito a pena, tá? Vai lá no @Espírito Santo para você saber das novidades e conhecer a loja que tá linda, fica ali perto da entrada, em frente à entrada principal do Rio Preto Shopping, tá? Mandar um abraço especial também aqui pro Valmes, que hoje está fazendo aniversário. Logo, logo também vamos ter a inauguração da Automatize Seg. Cara, a Automatize Seg é uma empresa que está chegando com tudo em Rio Preto também. A gente vai estar falando mais aí nos nossos stories e logo, logo a gente vai fazer um episódio para poder falar tudo que é de melhor em tecnologia, em segurança para você, sabe, aqueles portões eletrônicos, câmeras, tudo que você precisa para sua casa, para sua empresa, para o seu comércio, a Automatize tem para você. Logo, logo vai ter um episódio especial para a gente poder falar sobre isso também. Agradecer a Líder FM, nossa grande parceira, sempre de segunda a sexta-feira, estamos no ar das 17 até as 24 horas, vamos dizer assim, com o Líder Classic Music. Hoje você tem o Cita Hard, tem rock, tem o do Pop é o Rock, tem muita coisa bacana para você acompanhar. A gente tá falando sobre rock, puxar a sardinha aqui também, para você que não ouve ainda, baixe o app Líder FM 983 e acesse liderfm.com.br para você nos acompanhar. Agradecer também ao Rogério Simão, nosso arte finalista, valeu, aquele abraço para você, sempre junto com a gente no projeto. E fechando, falar da Tricolor Informática, de volta com a gente por aqui também no Ar com a Milton Televisão. Um abraço ao Alan e toda a galera da Tricolor Informática. Ô Manu, a gente estava falando sobre bandas aqui, a banda que você curte, que você fala que é a sua banda preferida, Guns. Uhum. Então esse ano você com certeza vai estar mais feliz ainda com a escola funcionando e o show do Guns na cidade. Bom, qual fase que você mais curte em relação ao Guns, que você mais curtiu desde quando você acompanha a banda? É que quando eu comecei a acompanhar a banda, ela já não existia na formação Sim. que eu amava principalmente, assim. Mas eu posso dizer que eu aproveitei todas as fases do Guns N' Roses. Eu acho que eu gosto de todos os álbuns, assim, desde o Appetite for Destruction, o The Spaghetti Incident também tem músicas muito clássicas, o Guns N' Roses Lies também assim, eu amo todos os álbuns, eu amo todas as músicas. Eu tive o prazer de vê-los em Brasília, agora em novembro, finalzinho de novembro, início de dezembro, quando eles deram show pela primeira vez. E assim, vê-los de perto foi algo surpreendente e me fez pensar justamente no quanto o rock foi importante na minha adolescência, de ter esse espaço de expressão, sabe? Onde você se encontra, onde você não tem medo de ser esquisito, não tem medo de ser julgado, porque existe para todos os tipos de gosto, todos os espaços. Então, eu acho que isso, assim, é muito legal. Mas no que diz respeito a Guns N' Roses, eu amo tudo. Eu amo todos eles, eu amo tudo, eu amo todas as músicas, eu amo todos os álbuns. Tô muito feliz deles tocarem em Rio Preto, assim. É uma realização saber que eles vão pisar em terras riopretenses. Tem algum instrumento que você gostaria de tocar melhor? Nossa, eu acho que todos. O meu sonho é aprender bateria. Assim, é um instrumento que eu sempre quis fazer aula, que eu acho demais. É um instrumento que eu realmente não toco, porque na guitarra eu arranho, o teclado é meu instrumento principal, mas a bateria eu acho sensacional. Inclusive, quando eu estava em São Paulo, antes mesmo da gente fechar o nosso contrato com a franquia, eu fiz uma aula experimental numa escola de lá e eu saí absolutamente realizada, porque eu nunca tinha tocado uma bateria e eu toquei Like a Stone do Audioslave e foi muito legal. E eu pensei, cara, não é que realmente dá pra tocar desde o primeiro dia? Então, bateria é um instrumento que, assim, vai ser meu sonho e vai ser o que eu vou fazer aulas na School of Rock a princípio. Rock clássico ou atual? Rock clássico. Guitarra ou bateria? Bateria. Solo longo ou aquela música mais direta, assim? Mais direta. Solo longo não tenho muita paciência. Isso aqui é uma pergunta que eu vou fazer pra você, porque mudou o jeito, né, da gente ouvir música hoje em dia, mas não deixa vamos dizer assim, de romantizar, né? Vinil ou streaming? O vinil é um clássico, né? É tão lindo, é tão diferente. Vinil. Rock nacional ou internacional? Olha, pelas bandas que eu escuto, rock internacional. Mas o rock nacional é muito bom. A gente tem bandas excelentes. Tem alguma banda sua preferida, nacional? Angra. Mas assim, já diz por si só, Angra. Show pequeno, intimista ou aquele festival lotado? Festival. Banda dos sonhos pra assistir ao vivo?
Apesar de ter assistido, eu ainda acho que Guns N' Roses, um sonho que é vê-los em Rio Preto. Boa. Letra ou riff? Riff. Ó, o rock ainda está vivo ou você acha que mudou a forma do rock? Rock tá vivíssimo, rock nunca morreu e ele se reinventa sempre e agora é mais uma fase onde a gente vai mostrar isso. Muito bem. Ó, música perfeita pra você, um rock perfeito que marcou a sua vida, aquela música que significa, você fala assim, qual é a música que vem na sua cabeça quando você fala em rock? Aquela música que é sua predileta, tem um significado especial. November Rain, do Guns N' Roses. Nossa, eu ia falar que era o Don't You Cry 2. Muita gente me critica quando eu prefiro ela, mas o pessoal... Um show inesquecível que você já assistiu. Guns N' Roses. Nossa. Um sonho pessoal... Hã? Tá vendo só? Ó, um sonho pessoal que ainda você gostaria de realizar. Agora eu acredito que é ver os nossos alunos se apresentando pela primeira vez nos palcos que eu sempre assisti bandas de Rio Preto. E se a School of Rock fosse uma música, qual seria? Back in Black do SDC. Nossa, aí é pra fechar, né? Manu, queria agradecer demais, agradecer demais a sua presença aqui. Desejar todo o sucesso do mundo para essa nova jornada, para essa nova estrada que vocês estão fazendo. Vida longa, né? Não só a tudo que o rock faz, mas principalmente a escola. Eu acho que a gente vai quebrar um paradigma muito grande, importante e necessário que precisava ter em Rio Preto. Todo sucesso para você, pro Éder, e que a gente possa ter mais bate-papos como esse, possa se encontrar mais vezes, a gente possa ver a School of Rock realmente em todos os lugares da cidade, possa ver camisetas por todos os lugares, nos shoppings, nos shows, nos bares, e aquilo que a gente não falou que ainda que você achar que é interessante, necessário, fique à vontade. Eu quero mais uma vez agradecer pelo espaço, foi muito importante para nós estar aqui, principalmente nesse início, né? Todo o espaço ele é muito necessário para a gente falar sobre o rock, para a gente falar sobre a School of Rock e principalmente sobre o propósito que é a School of Rock. A School of Rock é muito mais que uma escola de música, ela é um lugar de pertencimento, de autoconhecimento, de desinibição, de transformação, onde as pessoas veem o quanto elas são capazes de fazer coisas que elas jamais imaginaram fazer. Então, obrigada a todo mundo que assistiu, por dedicarem esse tempo para estar aqui conosco. E eu espero todos vocês na nossa escola a partir de fevereiro. E mais uma vez, muito obrigada, Milton. Obrigada aos patrocinadores. E eu espero estar com vocês aqui em breve novamente. Muito bem. Quer mandar beijos e abraço especial? Fica à vontade. Quero mandar beijos e abraço especial. Primeiro pro meu noivo, Éder, que está aqui assistindo. Que é meu sócio, que é quem está ao meu lado fazendo tudo isso acontecer. Eu não poderia nem conseguiria fazer isso sem ele. Obrigada por acreditar em mim, porque ele deixou essa confiança, essa responsabilidade, sabendo que eu absorveria tudo isso. Eu quero agradecer também o Vitor Hugo, que é nosso diretor musical, que é quem está encabeçando toda a estratégia com os nossos professores. Serão profissionais maravilhosos. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Assim, eu tô super feliz. Muito bem, eu ia pedir pra Malu cantar uma música pra gente, mas eu ia pegar o violão ali pra poder Nossa, fazer. pelo amor de Deus, não me coloque nessa saia justa agora. Espera a School of Rock começar pra fazer aula. Pessoal, não esqueça de seguir, tá? School of Rock pra você saber das novidades, acompanhar também lá os seus melhores amigos da galera pra você saber das novidades em primeiro lugar, tá aqui, ó, School of Rock Rio Preto, tá bom? Pra você ter as novidades, fevereiro já vai estar aí, tá bombando aqui 15 dias, tudo vai acontecer. E para você que quer aprender realmente rock, para você que quer deixar um lugar especial para o seu filho abandonar as telas e ter realmente um propósito, uma coisa bacana, essa é a oportunidade que você esperava. Então, isso é muito importante para você que ama o rock e para você que é pai, para você que é responsável, poder ter essa oportunidade de uma escola diferente, inovadora e com um propósito incrível aqui na nossa cidade. Estou muito feliz, obrigado pela oportunidade de verdade, todo sucesso. Família Filmix, aquele beijo no coração. Próxima segunda-feira, 9 da noite, estaremos aqui com o Thiago Rastelli. Para você, muito obrigado, galera que acompanhou ao vivo, galera do chat também. Para você que vai estar maratonando durante a semana, Deus abençoe a todos. Valeu e viva o rock. E viva o rock. Valeu.